A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Estamos falando de um tema, deveremos gravar umas centenas de minutos aí, umas 10 partes aproximadamente, para nós aprender a palavra de Deus. Mundo espiritual e digital das lives. Subtema: as janelas da alma. O assunto geral: o esfriamento e o afastamento espiritual pelo mundo digital das lives. Então vamos dar continuidade. Estamos no primeiro tópico, no primeiro pontinho. E vamos gravar a parte de número 3. Cuidado com a concupiscência dos olhos. Cuidado com a concupiscência dos olhos. Estamos falando que a candeia do corpo são os olhos. E os olhos são a janela da alma. E o texto para nós ler, na tradução à mensagem, é 1 João 2, versículo 15, 16 e 17. Não ameis os costumes do mundo, não ameis os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Papai Celestial. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Papai Celestial. Tudo isso o afasta o ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz a vontade, quem faz o que Deus quer, está garantido na eternidade. É muito importante, eu, você, todos os seres humanos, atentar para isso. O nosso Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, Ele é eterno. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, criou o ser humano espírito, alma e corpo. Eles são eternos e criou nós também eterno. Então nós vamos viver eternamente, ou com Deus ou sem Deus. Então se você tiver cuidado, vigilância, você terá uma eternidade com Deus. Bom, vamos aqui continuar nessa terceira parte. Cuidado com as concupiscências dos olhos. Cuidado para onde a gente olha. Aqui, por exemplo, Isaías 45, 22 está falando assim: olhai para Deus. Né? Nós temos a tendência, o ser humano, de olhar para um lado, olhar para outro, olhar para baixo, olhar para frente e olhar até para trás. Mas estamos olhando para o alto, estamos olhando para cima, estamos buscando as coisas de Deus. Então, cuidado com a concupiscência dos olhos. Olhai para Deus, diz Isaías 45, 22. Olhai para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Olhai para Deus. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos estar bem atento para esta questão. Vamos ver mais aqui o que a palavra de Deus recomenda. 1 Coríntios 2, 9. O que está falando? 1 Coríntios 2, 9. O que está aqui? Olha a importância desse versículo. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do ser humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, tudo que a gente ouve aqui, tome muito cuidado, porque pode não ser correto, é verdade. Tudo que a gente vê aqui é passageiro. Tudo que a gente vê aqui vai passar. Vai passar. Então, muito cuidado. Então, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Ainda neste tema, a candeia do corpo são os olhos, e os olhos são a janela da alma. Nós temos aqui Apocalipse 3,18. Apocalipse 3,18 está aconselhando nós para usar colírio. Isso mesmo. Apocalipse 3,18. Diz o Senhor Deus, diz o Senhor Jesus Cristo a João: aconselho-te que de mim compre ouros provados no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que veja. Unja os olhos com colírio,
para que veja. Este colírio é a unção do Espírito Santo de Deus, que está na mensagem da palavra de Deus. Se você atentar para a mensagem da palavra de Deus, este é o colírio que os seus olhos precisam ver, seu ouvido precisa de ouvir, e você ter saúde espiritual, saúde física, saúde mental, saúde emocional, vida aqui e vida na eternidade. Passando para o segundo tópico, né, deste nosso tema, dentro da parte de número 3, temos no segundo tópico assim, o cristal acústico que dá paladar ao corpo. O cristal acústico que dá paladar ao corpo são os ouvidos, né? O cristal acústico que dá paladar ao corpo são os ouvidos. E os ouvidos são também a janela da alma. Olha que importante. Os ouvidos são também a janela da alma. E nós temos aqui referência em Jó, 3 referências em Jó, e também em Isaías 55. Vamos lá para estas referências, 3 referências no livro de Jó. 3 referências no livro de Jó. Começa em Jó 12. Começa em Jó, capítulo de número 12. Vamos ver aqui essa referência muito importante, este tópico. O cristal acústico que dá paladar ao corpo são os ouvidos, e os ouvidos são também as janelas da alma. Olha, o ouvido provará as palavras de Jó 12, versículo 11. Porventura, o ouvido não provará as palavras como o paladar prova os alimentos, as comidas? Olha que importante. O que você está ouvindo? O que eu estou ouvindo? O que nós estamos ouvindo? Os nossos ouvidos também são a janela da alma. Então, porventura, o ouvido não provará as palavras como o paladar prova os alimentos, as comidas? E Jó 34, versículo 2, 3 e 4. Jó 34, versículo 2, 3 e 4. Ouve, vós sábios, as minhas palavras, e vós instruído, inclinai os ouvidos para mim. Versículo 3. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida, prova os alimentos. Olha aí, você ouve a mensagem da palavra de Deus, inclusive a nossa alma, a minha alma, o meu espírito, a sua alma, o seu espírito se alimenta da palavra de Deus através de ouvir. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, você ouve e alimenta desta palavra. O que é direito, escolhamos para nós e conheçamos entre nós o que é bom. Vamos mais rapidamente. Ainda Jó 42, 5. Jó 42, 5. O importante no ouvir. Com o ouvido meus ouvidos, disse Jó. Com o ouvido meus ouvidos ouvi sobre o Senhor. Mas agora te veem os meus olhos. Olha que lindo esse encontro de Deus, de Jó com Deus e de Deus com Jó, para manifestar a glória de Deus. Isaías 55, versículo 2 e 3. Isaías 55, versículo 2 e 3. Olha aqui esse texto na mensagem da palavra de Deus também para nós. Isaías 55, 2 e 3. O que diz aqui? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Eu, você, nós, os seres humanos, temos uma tendência de gastar dinheiro naquilo que não é pão. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Versículo 3. Inclinai os ouvidos, olha aí. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve-me, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Mais uma parte, Deus abençoe você.